recomeçando aqui nossa aula de panorama bíblico. Hoje nós vamos falar sobre o livro de Êxodo. E eu quero recomendar para você esse livro. Entendendo o Antigo Testamento. É da editora Shed e o autor é o Raymond Brown. Ele é muito bom, ele tem uma síntese de todos os livros do Antigo Testamento. Para quem não teve ainda uma base dos livros da Bíblia, eu recomendo a leitura desse livro. E hoje nós vamos falar sobre Êxodo. Gênesis termina com Jacó sendo enterrado, os irmãos de José ficam preocupados, eles acham que agora que Jacó morreu, José vai se vingar deles. Aí o José diz que não, meus irmãos, fiquem em paz. E aí ele acalma o coração deles. E o livro de Gênesis termina com José dizendo: quando Deus vier ajudá-los e conduzi-los de volta, levem meus ossos com vocês. Então, é uma profecia. Ele está dizendo, ó, Deus virá aqui no Egito, tirar vocês daqui. Vocês vão voltar para a nossa terra. E quando isso acontecer, levem os meus ossos de volta. E Gênesis começa dizendo, no capítulo 1, versículo 8, que subiu ao poder no Egito um novo rei que não sabia coisa alguma sobre José. Já haviam se passado 4 séculos, mais de 400 anos, para ser exato, 430 anos. Eles entraram no Egito como convidados e agora eles eram escravos naquele país. Esse rei, ele ficou muito preocupado porque viu que os israelitas se multiplicavam demais, eles encheram a terra. E aí ele falou assim, olha, esse povo aí que se multiplica, eles podem facilmente nos dominar. A gente tem que fazer alguma coisa. Então ele faz. Ele manda esse povo trabalhar como escravo, começa a oprimir esse povo, depois manda matar todo menino que nascer, porque é um jeito de controlar a natalidade. E aí a Bíblia fala de 2 parteiras, Sifrá e Puá, que elas não mataram os menininhos israelitas. E o rei fica sabendo. Elas poderiam ter sido mortas por causa disso. Mas a bênção de Deus estava sobre a vida daquelas mulheres e elas não foram mortas. Mas depois disso, centenas e centenas de bebês foram assassinados. E no meio dessa crise, no meio desse caos, nasce Moisés. Nasce o libertador. E a sua mãe, Joquebede, quando fica grávida, ela esconde a gravidez. Porque muita gente naquela época falava, ó, fulana está grávida. E o rei já ficava sabendo. E todo mundo ficava de olho. Porque na hora que nascesse a criança, se fosse menino, seria morto. Então a Joquebede, ela esconde a sua gravidez. É comum a gente ver até em nossos dias, hoje não muito, né? Mas há 20 anos atrás, quando era uma vergonha você ficar grávida, você não queria assumir aquele filho, então a pessoa, ela amarrava a barriga, passava um monte de faixa, disfarçava, depois tinha aquele bebê, dava para doação, né? E aconteceu isso muito. Então, a Joquebede, ela deve ter feito tipo isso. Ela apertou aquela barriga, ela usou vestidos largos, ela falava para as vizinhas que estava ficando obesa, estava gorda, e assim ela foi levando. E ao fim de 9 meses, então, nasceu Moisés. E aí ela viu que era um menino. Você imagine o temor no coração dela, no coração do Anrão, o pai de Moisés. Meu Deus, meu filho nasceu e ele será morto. Mas a Joquebede, ela escondeu Moisés. Ela falou, não vai matar meu filho, não. Escondeu ele. Agora eu fico imaginando como é que uma criança durante 3 meses não teve cólica,
não chorou a ponto das vizinhas ouvirem. Foi a mão de Deus sobre a vida de Moisés, porque ele era o libertador que Deus iria usar no futuro. Mas ao fim de 3 meses, não tinha mais como esconder. Como esconder um bebê? Daqui a pouco ele vai gatinhar, daqui a pouco ele vai andar. Não tem como esconder. Então ela pega o seu filho, coloca ele dentro de um cesto de vime com barro em volta assim, e ali ela veda bem, coloca uns panos e coloca o seu bebê de 3 meses ali dentro. A Joquebede já tinha 2 filhos. O Arão e a Miriam. E o Moisés era o caçula. Mas ela, com o coração na mão, eu creio que chorando, ela coloca seu filho naquele cesto e coloca ele no Rio Nilo. O Rio Nilo sempre foi e é um rio infestado de crocodilos. E ela sabia disso. Mas eu creio aqui no meu coração que ela tinha uma palavra de Deus. Solta ele no Nilo que eu vou cuidar dele. E aí, quando ela soltou o bebê dentro do cestinho, as águas do rio vai levando o cestinho. A Miriam vai na beira do rio seguindo o cestinho. Até que aquele cestinho, ele para num arbusto e ali o bebê começa a chorar, abre um berreiro. E nisso a filha do faraó está tomando banho na beira do rio e ela escuta o choro de um bebê. E ela diz, eu estou escutando o choro de um bebê. E as suas damas vão lá, pega aquele bebê e diz, olha, é um bebê, mas ele é hebreu. Então elas estavam dizendo para a filha do faraó, você não pode pegar ele, teu pai mandou matar tudo quanto é menino. Ela fala, não, esse aqui vai ser meu filho. E eu vou criar ele como se ele fosse meu. Mas eu preciso de uma mulher para dar de mamar para ele. Nisso a Miriam se aproxima, num ato bem audacioso, e ela fala, eu conheço alguém para amamentar o seu filho. E ela diz, pode levar. E aí levam Moisés para ser amamentado pela própria mãe. Gente, coisas de Deus. Então ele vai para casa, sua mãe agora cria ele em paz, ela vai amamentar, talvez até os 5, 7 anos de idade, não sabemos. Mas leva um tempo a amamentação. E nesse período, ela fala de Deus para ele. Com certeza. Ela canta as canções do Senhor. E Moisés, então, ele tem contato com a palavra de Deus. E quando ele é desmamado, então, ele vai morar com a sua mãe adotiva, a filha do faraó. E ele cresce ali. Ali ele aprende nas escolas do Egito ciência, astronomia, matemática. Ele aprende de tudo ali. Ele se forma na escola secular. Ele também se torna um guerreiro, um perito, né, em lutas, talvez em armas, e se torna um grande guerreiro também. Mas chega um tempo que ele está olhando lá os trabalhadores, ele vê que o seu povo está oprimido, e um dia ele vê um egípcio maltratando um hebreu. E aí ele vai lá e mata o egípcio e esconde o corpo dele. E no dia seguinte, ele vê 2 hebreus brigando. E aí ele fala, poxa, vocês são irmãos, o que vocês estão brigando? Aí um deles fala assim, o que é? Você vai matar a gente também? Aí ele descobre que já sabem do crime dele. E aí ele foge para o deserto. E quando ele foge para o deserto, ele encontra uma família lá. E essa família o acolhe, ele passa a viver com eles, a trabalhar, ele se casa com a Zípora, ele tem filhos. Ele tem 40 anos quando ele vai morar no deserto. E ele mora 40 anos no deserto. E um dia, lá no deserto, de repente, ele viu uma sarça ardendo. Sarça é uma árvore, um arbusto.
Ele viu que aquele arbusto ele queimava, mas não consumia a árvore. Ele achou muito estranho. Aí ele chegou mais próximo e aí ele ouviu uma voz. E a voz dizia: tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você está pisando é um lugar santo. E aí ele sentiu que alguém superior estava falando com ele. E era o Deus dos hebreus. E aí o Senhor fala para ele, no capítulo 3, eu tenho visto a opressão do meu povo no Egito. Eu tenho visto, eu tenho ouvido o seu clamor subiu até mim, por isso eu desci para libertá-los. E você, Moisés, é a pessoa que eu vou usar para conduzir o meu povo do Egito para a terra prometida. Aí o Moisés fala, eu sou gago, eu não sei falar. E Deus fala assim, você vai falar, Moisés, eu vou te capacitar. E ele diz de novo, não sou capaz. E Deus fala assim, chama o teu irmão, vai com o teu irmão, ele vai ser o seu porta-voz. Você fala para ele e ele vai transmitir a minha mensagem. Aí Moisés fala, então tá bom. E aí Moisés vai para o Egito, leva sua mulher, seus filhos, e quando chega lá, ele diz para sua família que Deus o enviou para ser o libertador da nação de Israel. E todo mundo fica feliz. Deus se lembrou da gente. Deus vai nos tirar daqui. Finalmente, vamos sair dessa vida de escravidão, dessa vida desgraçada. Há um júbilo no arraial do povo de Deus. Essa é a primeira reação. E aí o Moisés vai com Arão, eles entram na presença de Faraó e diz para ele, olha, o Deus a quem nós servimos, ele exige que você libere o povo dele para que possam adorar lá no deserto. O Faraó fala, quem? Quem é esse Deus? Aí ele fala, o Deus Todo-Poderoso, o Eu Sou me enviou. E o Faraó diz, eu não vou liberar ninguém, imagina, tem mão de obra barata aqui, mão de obra de graça, constrói todas as minhas obras aqui, eu vou liberar esse povo? E olha, que eram mais ou menos 2 milhões de pessoas. Então o Faraó não libera. E aí vem a primeira praga, e depois vem a segunda praga, a terceira, e são 10 pragas. E o Faraó resistindo. O Faraó diz, não. Tem uma hora que o Faraó diz, tá bom. Aí a praga cessa, no dia seguinte ele fala, não vou liberar não. Mas na 10ª praga, o anjo do Senhor passou por todas as casas, e aquela casa que não tinha sangue na porta, o primogênito morreu. E o primogênito do Faraó morreu naquela noite. Ele chorou amargamente, ele gritou. E aí ele disse, não aguento mais. Fala para o Moisés levar esse povo daqui. Não quero mais que eles estejam aqui. Eu quero eles longe de mim, pode levar. E o povo apavorado, porque já tinham sofrido tantas pragas. As pragas já tinham levado o país à falência. Tinha acabado com a agricultura, tinha matado os animais deles. Agora seus filhos primogênitos estavam mortos. Era grande a dor do povo egípcio. E então eles liberam o povo de Deus. O povo do Egito dá ouro, prata, bronze, dá pedras preciosas, dá comida, dá roupa. Eles falam, toma, e vai embora. Eles receberam muitos bens. Aquilo era o despojo por 400 anos de escravidão, de maus tratos, de serem açoitados, de trabalhar sem comer direito, daquela vida maldita que eles levavam. E agora eles estão saindo, jubilando, cantando, louvando ao Senhor, dando glória a Deus.
E aí eles chegam diante do Mar Vermelho. E quando eles chegam diante do Mar Vermelho, tem montanha na direita, tem montanha na esquerda. E naquela noite, o faraó, ele diz, o que foi que eu fiz? Imagina, liberei aquele povo. Não, vou atrás deles. Pegou todo o seu exército e foi atrás deles. E os alcançou, justamente nesse lugar. Os israelitas olharam à frente, viam o mar. Direita montanha, esquerda montanha. E lá atrás, eles viram que os israelitas vinham. Os israelitas vinham com toda a ira. Os egípcios vinham com toda a ira para levá-los de volta. E nessa hora, Deus colocou uma coluna de fogo atrás deles. Essa coluna fazia separação entre os israelitas e os egípcios. Do lado dos israelitas havia luz, mas do lado dos egípcios era um breu. Eles não enxergavam nada. E naquela noite soprou um vento oriental. E esse vento separou as águas do Mar Vermelho. E abriu o mar. E eles começaram a atravessar o mar seco. Não tinha água. Ele separou e secou o chão. E aí eles começaram a atravessar. Mulheres, crianças, carroças, animais, todo mundo foi passando. Mais de 2 milhões de pessoas. Talvez eles tenham levado o dia inteiro fazendo aquela travessia do Mar Vermelho. Ninguém sabe em qual ponto do mar isso aconteceu. Mas um fato é, atravessaram a seco. E todo mundo passou. E quando todos passaram, a coluna levantou e os israelitas entraram no mar. Vamos atrás deles! E quando todos eles estavam dentro do mar, o mar se fechou e eles morreram. Todos eles morreram. Quando o povo de Deus está do outro lado do mar e eles veem os israelitas mortos no Mar Vermelho, Deus fala, essa é a última vez que vocês viram eles. Vocês nunca mais os verão. E aí a Miriam pega o tamborim e ela começa a louvar o Senhor. Né? Aleluia, glória a Deus. E sai dançando perante o Senhor, uma dança para Deus, um louvor a Deus. As mulheres seguem ela e há um momento de júbilo ali no arraial. Está todo mundo feliz. Nós vamos para a terra prometida. Deus está conosco. Olha que grande livramento que o Senhor nos deu. E aí, eles se levantam e começam a andar. E quando eles chegam ali no lugar, eles falam, tô com sede. E aí, Moisés fala, Deus, e agora? Eles falam, tem água aqui. O lugar se chamava Mara. E aí eles dizem, bebam a água. Aí eles vão beber a água. É uma água amarga. Devia ser uma água salobra. E aí eles falam, meu Deus, que água horrível. Como é que a gente vai tomar essa água? Era amarga demais para beber. E aí o povo começou a se queixar. O povo começou a dizer, poxa, Moisés, você nos tira do Egito para morrer de sede? Então Moisés clamou ao Senhor. E o Senhor mostrou um pedaço de madeira. Moisés jogou aquela madeira na água e ela se tornou boa para beber. Ali eles viram mais um milagre do Senhor. A água se tornou doce. E aí eles viajaram e chegaram a um lugar chamado Elim. E ali em Elim tinham 12 fontes de águas. Ali tinha 70 palmeiras, era um oásis. As águas de Mara, dizem alguns estudiosos, que eram águas medicinais. Como eles estavam no Egito, trabalhando com o barro, eles deviam estar cheios de vermes. Aquela água era para curar eles. Mas eles não queriam ser curados.
E Deus transformou aquela água numa água doce, potável. Agora, eles chegaram num lugar, era questão de tempo, eles iam beber uma água gostosa. Mas, geralmente, nós não queremos esperar o tempo de Deus, sempre nos atravessamos e a gente se dá mal. E aí, quando eles chegaram ali nesse lugar chamado Elim, a Bíblia diz que eles começaram a reclamar de novo. Ah, se ao menos o Senhor tivesse nos matado no Egito. Lá no Egito, a gente ficava sentado em volta das panelas cheias de carne, comíamos pão à vontade. Mas agora você, Moisés, nos trouxe esse deserto para matar a gente de fome. Meus irmãos, eles estão viajando na maionese. Aonde que tinha panela cheia de carne lá no Egito? Lá eles comiam pão que o diabo amassou. Não se alimentavam direito. Eles deviam estar tudo magro quando saíram do Egito, porque eles só apanhavam e comiam uma pequena ração todo dia. Aqui eles já estão viajando. Então eles dizem, poxa, Moisés, a gente vai morrer aqui de fome. Moisés fala, eu vou orar e vai cair comida do céu. E vocês todos os dias recolham a quantidade de alimento que precisar. E assim Moisés e Arão disseram a todos os israelitas, ao entardecer, vocês saberão que foi o Senhor quem os tirou da terra do Egito. Pela manhã verão a glória do Senhor, pois ele ouviu suas queixas que são contra ele e não contra nós. O Senhor lhes dará carne a comer à tarde e os saciará com pão pela manhã, pois ouviu suas queixas contra ele. E aí, no dia seguinte, a Bíblia diz que muitas codornas voaram sobre o arraial dos israelitas e caíram exatamente onde o povo estava. Olha o milagre. Primeiro que eles estão no deserto. O que uma codorna está fazendo no deserto? Então, Deus levou aquelas codornas para o deserto e tinha que ser muita codorna, porque eram mais de 2 milhões de pessoas. E elas caíram no arraial. E ali eles pegaram. E tinha gente que pegou mais, teve gente que pegou menos, mas o fato é que quando eles estavam mordendo a carne, muitos foram mortos, porque a ira de Deus se acendeu contra eles. Porque eles não fizeram como Deus mandou. Teve gente que pegou a mais, outros pegaram a menos, mas, contudo, quem pegou a mais não sobrou e quem pegou de menos não faltou, porque Deus é o Deus maravilhoso. Então, logo em seguida, a Bíblia diz que, por ordem do Senhor, eles partiram daquele deserto e foram parar num lugar chamado Refidim. E ali em Refidim não tinha água para beber. E aí o povo reclamou de novo. E o povo se queixou. E o povo disse, por que você nos tirou do Egito? Quer matar de sede a nós, nossos filhos e nossos animais? Aí Moisés falou, Senhor, o que eu faço com esse povo? Eles estão a ponto de me apedrejar. Deus falou, Moisés, passe à frente do povo, leve sua vara. Aquela que você usou, chame alguns líderes de Israel. Eu me colocarei diante de você sobre a rocha no Monte Sinai. Bata na rocha e dela jorrará água que o povo poderá beber. Então Moisés feriu a rocha, bateu na rocha e dali brotou água fresca e todo aquele povo bebeu água. E quando eles estavam ali em Refidim, os guerreiros de Amaleque os atacaram. Foi um ataque no deserto. Haviam esses povos, os amalequitas, e quando eles viram aquela multidão, eles não pensaram 2 vezes. Eles atacaram. E eles atacaram na retaguarda.
Israel é um povo ainda desorganizado. Não tem exército. São nômades. Estão indo à procura de uma terra. E eles agora são atacados. Eles são atacados por trás. Mulheres, crianças e idosos morrem ali. Mas o Josué guerreia. E já tem alguns homens ali junto com ele que sabem lutar. E começam a guerrear. E nisso Arão e Hur estão com Moisés. Moisés levanta as mãos para que o povo de Deus prevaleça naquela batalha. Mas ele já tem 80 anos e os seus braços cansados começam a cair. E aí, Arão e Hur seguram os seus braços, porque enquanto ele tem a mão levantada, o povo prevalece na batalha. Mas quando os seus braços abaixam, os amalequitas prevalecem. Então Arão e Hur seguram as suas mãos até o fim daquela batalha e os israelitas, então, são vencedores. A partir daí, Moisés, então, sobe ao Monte Sinai. E lá no Monte Sinai, ele vai ficar 40 dias e 40 noites. Ali no tete a tete com Deus, a sós com Deus. E lá no Monte Sinai, Deus vai dar para ele a lei magna, os 10 mandamentos, que vai nortear a vida da nação, que vai dar direção a esse povo. Além da lei moral, que são os 10 mandamentos, Deus também fala para ele construir o tabernáculo. O tabernáculo será uma tenda feita de madeira na sua estrutura, revestida de ouro por dentro e toda a sua cobertura por fora de pele de animais. Tudo colorido. Deus estabelece tamanho, Deus estabelece materiais, Deus estabelece que lá dentro vai ter 2 compartimentos, lugar santo dos santos. No lugar santo vai ter 3 coisas. Um castiçal de ouro com 7 hastes, onde as lamparinas ficavam acesas 24 horas por dia. Vai ter à sua frente uma mesa com 12 pães, simbolizando as 12 tribos de Israel. Todo dia aqueles pães eram trocados e somente os sacerdotes poderiam comer aquele pão. E aqui na frente tinha o altar do incenso, que simboliza as nossas orações perante o Senhor. E no compartimento do lado, chamado lugar santíssimo, tinha apenas um móvel, que era a arca do Senhor, uma caixa. E dentro dessa caixa tinha a vara de Arão, os 10 mandamentos, a vara de Arão, não, a vara de Moisés, os 10 mandamentos e mais uma coisa que eu não me lembro agora. Eram 3 coisas. Depois, se eu lembrar, eu falo. E em cima da arca tinha um compartimento chamado propiciatório. Ali, somente o sumo sacerdote poderia entrar naquele lugar uma vez por ano. Então, quem entraria naquele lugar? Deus fala para Moisés: você agora vai estabelecer a tribo de Levi e eles serão sacerdotes. Eles serão os meus sacerdotes. As outras tribos não poderão ter sacerdotes. Sacerdotes, levitas, somente da tribo de Levi. E da tribo de Levi, o primeiro sumo sacerdote será Arão.